Boa tarde. Hoje muito me honra estar presidindo a sessão da Academia Nacional de Medicina. Eu sou José Galvão Alves, secretário-geral. O nosso presidente, Jorge Alberto Costa Silva, me incumbiu disso, porque ele e o vice-presidente estão em viagem para fora do Brasil. Nessa primeira parte da tarde, nós teremos a nossa tradicional sessão Uma Tarde na Academia, oficina diagnóstica, que foi idealizada na gestão do acadêmico e ex-presidente, professor Pietro Novelino, que estava aqui agora, mas já acabou de sair e deve voltar em 2 segundos. O professor Pietro Novelino já foi 3 vezes presidente dessa casa e sempre com uma grande colaboração no sentido de manter a academia no topo do ensino continuado no nosso país. Essa sessão foi idealizada por quem está ao meu lado e que vai coordená-la hoje, o professor José Manuel Jansen, um dos maiores pneumologistas do nosso país, membro dessa casa e entusiasta total do ensino médico de graduação e pós-graduação. Então, nós temos mensalmente uma sessão aqui, organizada pelo esse trio que está aqui. Ao nosso lado, o professor Basílio. Então, todo mês nós organizamos. O professor Basílio é, sem sombra de dúvida, o nosso patologista maior. E ele que domina a sessão, porque sem a patologia nós não temos a conclusão final. E é realmente uma honra tê-lo conosco. O professor Basílio tem o dom da didática, e vocês vão poder apreciar isso. Todo mundo tem medo da patologia, até que conhece o professor Basílio, daí fica mais relaxado. E, além do que, é daqueles eternos entusiastas. Há 2 meses atrás, ou 1 mês, 2 atrás, nós trouxemos um caso para cá sobre sarcoidose e que tinha também um IgG4 aumentado. Na próxima reunião, ele me trouxe um artigo sobre IgG4 da pele, quer dizer, acometendo a pele. É isso que faz com que a medicina, nós não nos fornemos nunca. Nós temos que estudar a vida inteira para aprender um pouquinho. E quando achamos que aprendemos um pouquinho, aparecem coisas novas, coisas maravilhosas a nos entusiasmar. Essa é a maior de todas as profissões, indubitavelmente. Então, eu passarei a coordenação da sessão ao professor José Manuel Jansen e, daqui para frente, eu sou um mero espectador. Muito obrigado, professor Jansen. O doutor Galvão jamais será um mero espectador. Se ele for mero espectador, daqui a pouco ele aparece dando opiniões. E quando ele dá opiniões, você sai de baixo, porque vem coisa aí. Muito bem. Seguindo a nossa tradição, nós temos aqui colegas, no momento isso foi reduzido a um colega só, porque a assistente do Dr. Domênico Capone não pôde vir, mas ele assumirá todas as funções da apresentação do caso, e ele tem o tempo que quiser para fazer essa apresentação, porque o caso, a discussão do caso, a beleza da sessão depende do que ele vai nos trazer. Dr. Domênico, com a palavra. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar de novo aqui nessa ilustre Casa do Saber, uma das mais antigas escolas médicas, entre aspas, do Brasil, né? E rever queridos mestres de outrora,
É muito bom. A gente volta um pouco ao passado quando vem aqui na academia, né, e vê professores que nos ensinaram tanto e continuam ainda nos ensinando. Esse caso é um caso do Serviço de Pneumologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, onde eu trabalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele foi preparado por mim e pela doutora Nina Visconti, mas ela, infelizmente, não pôde comparecer, né, por um motivo pessoal de última hora. Então, eu vou apresentar esse caso, que nos chegou de uma mulher de 45 anos de idade, branca, casada, vendedora natural do Rio de Janeiro, residente em Belfort Roxo. Esse caso tem muitos aspectos interessantes. O primeiro foi a nossa abordagem, que ela não era paciente do Hospital Universitário. Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho pela Central de Regulação, sistema de CISREG, que agenda exames, né, para pacientes de todo o estado do Rio de Janeiro. E ela foi agendada para realizar uma broncoscopia no Hospital Universitário. Então, ela chegou em franca dispneia, né, referia essa dispneia progressiva aos esforços e tosse seca com expectoração há cerca de 6 meses e piora nos últimos 2 meses. Ela procurou vários atendimentos médicos, solicitaram uma radiografia do tórax, que evidenciou alterações bilaterais, sendo internada no Hospital Ronaldo Gazola, iniciado tratamento para pneumonia comunitária. Ela usou moxifloxacino, sem melhora, usou também clavolin, sem melhora. Procurou um cardiologista que aventou a possibilidade de tuberculose pulmonar em razão das alterações radiográficas e foi, então, encaminhada ao Centro de Saúde Familiar, onde iniciaram o esquema para tratamento de tuberculose há 23 dias dessa chegada dela lá no nosso hospital. Então, ela não apresentou nenhuma melhora nesse tempo. O escarro que foi realizado para pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente foi negativo e a paciente apareceu lá para fazer a broncoscopia. Evidentemente, a broncoscopia não foi realizada em razão das condições clínicas da paciente e ela foi internada no nosso hospital. Então, mostrando uma face acolhedora da rede pública de saúde, né, que mesmo ela não tendo matrícula no hospital universitário, em razão, né, das suas condições clínicas, ela foi internada, foi encaminhada à emergência e lá nós fizemos o diagnóstico, fizemos vários procedimentos até chegar ao diagnóstico. Bom, na anamnese dirigida, ela referia artralgia no joelho esquerdo há 8 meses, sem diagnóstico definido, e que cessou com o uso de anti-inflamatório não hormonal. Negava ortopneia ou dispneia paroxística noturna, negava febre, sudorese noturna ou perda ponderal. Negava também, não havia nenhuma alteração cutânea, nada no aparelho urinário, digestivo e nada também no sistema nervoso central. De HPP, ela referia às doenças comuns na infância, sem alergias, transfusões ou internações prévias, também negava passado o contato com tuberculose, sem outras comorbidades e o passado, uma história patológica pregressa, ela tinha uma cirurgia em razão de cesárea. A história fisiológica, então, menarca aos 10 anos, gesta 2 para 1, um aborto espontâneo. A história familiar desconhecia condições de doenças na família, não fumava, não bebia ou negava também o uso de drogas ilícitas. Não havia, né, viagens recentes e ela também negava ter animais de estimação. Hoje, né, é muito comum, a gente já incorporou na anamnese esses questionamentos, né, sobre animais de estimação. Reside em casa de alvenaria, com boas condições de saneamento. Ao exame físico, era uma paciente, embora muito dispneica, lúcida, orientada,
Em mau estado geral, normocorada, taquipneica, com esforço respiratório em ar ambiente, anictérica, cianótica, hidratada. A pressão arterial estava dentro dos limites normais, uma frequência cardíaca de 120, estava taquicárdica, e com 40 incursões respiratórias por minuto, em franca insuficiência respiratória. Saturação 79% em ar ambiente, foi oferecido oxigênio, naturalmente, para ela, e ela melhorou um pouco a saturação. Né? Não havia linfonodomegalias palpáveis nas principais cadeias. No aparelho respiratório, o murmurio estava reduzido, o frame tóraco-vocal reduzido e havia maciçez e percussão em ambas as bases, com estertores crepitantes e o frame tóraco-vocal aumentado em terço médio dos hemitórax, bilateralmente. O aparelho cardiovascular, o ritmo cardíaco regular em 2 tempos, nada alterado em relação a bulhas, sem sopros, sem turgência jugular, 45 graus. Abdômen indolor, sem massas ou visceromegalias, e membros também nada de significativo. Eu acho que aqui agora a gente pode formular algumas hipóteses diagnósticas no momento da chegada, e não nós enquadramos essa paciente como uma dispneia progressiva aos esforços. A dispneia pode ser crônica, pode ser aguda, no caso, ela era uma dispneia crônica, né, evolutivamente com piora nos últimos meses, e também era importante saber se essa dispneia girava em razão do coração, era cardiogênica ou não cardiogênica. Havia hipoxemia, estertores crepitantes, então era uma síndrome respiratória clássica, com redução do murmurio vesicular, do frame tóraco-vocal e maciçez nas bases. Então, a gente estava diante de uma paciente, de uma síndrome com dispneia, condensação e derrame pleural associado. De exames laboratoriais, fizemos toda a rotina normal que se estabelece em qualquer situação. Não havia nada de muito significativo, a não ser o VHS, né, um pouquinho elevado, estava com 16 minutos na pequena hora, na primeira hora. O restante dos exames, vocês podem observar, dentro dos limites da normalidade. Gasometria arterial, então tinha uma hipoxemia grave, uma insuficiência respiratória, uma hiperventilação com PCO2 de 19, né? E estava tentando corrigir, né, essa acidose respiratória. Insuficiência respiratória do tipo 1, hipoxêmica. O gradiente alveolar arterial também estava alterado em razão da insuficiência respiratória. Então, ela tinha, com todo esse conjunto de exames que nós fizemos, um distúrbio de ventilação-perfusão. Continuamos na pesquisa, em razão das queixas da doente, né? Ela tinha, então, aquela artralgia, e solicitamos também, né, esses marcadores de vasculites, e todos foram negativos, de colagenose, todos foram também negativos, procurando associar o que a gente via na radiografia, que eu vou mostrar a seguir, com as alterações, com as queixas que a paciente informava. Então, fizemos um eco também, transtorácico, diâmetros cavitários e espessuras parietais normais, o ventrículo esquerdo com função sistólica normal e disfunção diastólica H1. Eu acho que todo mundo tem isso, né? Nós não somos cardiologistas, mas essa disfunção diastólica é uma coisa frequente. Não havia nada nas válvulas cardíacas. Essa é a radiografia de entrada. Então, eu posso discutir, a radiografia mostrava, então, essas opacidades parenquimatosas, bilaterais, né, associada a uma infiltração intersticial predominantemente reticular, dá para ver que tem linha demais, né, no parênquima pulmonar, e um derrame pleural. Se vê, então, essa margem à direita, delimitando o espaço pleural com líquido. Então, era um infiltrado intersticial associado a derrame pleural com áreas
de coalescência alveolar. Eu acho que aqui, professor Jansen, a gente pode, né, discutir, né, o caso, né, depois, ou vamos analisar as imagens tomográficas também. O professor Jansen pediu para fazer em 2 ou 3 etapas. A primeira etapa seria essa, depois com as imagens tomográficas e a última com o resultado da histopatologia. Depois você vai explicar esse macaco aí. Doutor Chibante, por favor. Doutor Antônio Chibante. Se quiser, pode falar em pé aqui na frente, microfone para ele. Hein, Genil? Claro. Tem lá. Microfone. Microfone para... O que houve? Hein, Genilson? Microfone para ele. Aqui, né? Boa tarde. Um prazer estar aqui. Já houve uma oportunidade que eu já estive presente num caso também para ser debatido. Já tem alguns anos. Não fui feliz no diagnóstico final. Acho que nesse também não vou ser feliz, que é um caso muito complicado, mas eu acho que o que interessa é o raciocínio, que é aquilo que, enfim, que nós temos que levar adiante. Eu agradeço ao professor Jansen, que em nome da academia me convidou para debater esse caso. Realmente é um prazer, fico muito satisfeito de estar entre os colegas tão diferenciados. Isso me faz sentir que uma responsabilidade maior ainda. Então, vamos lá, vamos começar, porque realmente esse caso é um caso bem complicado e não acho que seja assim tão fácil. Mas vamos tentar, vamos ver até onde nós podemos chegar. Então, a primeira coisa é o quê? É uma paciente, nós vamos chegar com alguns detalhes em relação à anamnese, em relação à história patológica pregressa, ou talvez um ou outro ponto que seja importante, mas se vocês lembrarem bem, na realidade, a anamnese não é rica. Ela foi bem feita, mas é que não havia muito o que falar. Ao exame físico, se nós tirarmos a dispneia, aquele sofrimento todo que essa paciente jovem, mulher e jovem, e apresentava, não tem muito mais também o que falar. Não tem, ela estava deitada, não tinha nem turgência jugular, não tinha ortopneia, enfim, mas tinha exatamente um pulmão terrivelmente acometido bilateralmente, enfim. E nós ficamos com essa surpresa muito grande, uma história de 6 meses. O que é que nós vemos aqui? Já foi dito pelo professor Capone que existe um acometimento difuso, bilateral, intenso, derrame pleural, que nós vamos ver daqui a pouco que ela é bilateral, embora aparentemente por aqui só esteja à direita, mas um acometimento difuso. Eu coloquei uma setinha aqui, mais como uma interrogação. Dá a impressão até que esse fígado talvez estivesse um pouco aumentado, mas não foi referido isso no exame clínico, então vamos esquecer. Mas antes de eu saber, eu olhei e disse assim, será que esse fígado não está um pouco aumentado? E fiquei na dúvida, mas aparentemente não. Então vamos em frente. E no perfil nós observamos exatamente a mesma coisa que nós vimos no PA, obviamente não tem incidência, mas um acometimento difuso, de alto a baixo, com a maior concentração nos 2 terços inferiores. Bom, com o sofrimento todo que essa paciente tinha, e observando que essa paciente tinha um derrame pleural, e nós vamos ver que esse derrame pleural não é pequeno, era um derrame grande, porque vocês vejam, 1.250 mililitros de um líquido amarelo citrino, enfim, caminhado para análise e tal. E o que deu a análise? Vejam só,
deu uma desidrogenase lática acima dos 200, que segundo os famosos critérios de Light já seria alterado. No entanto, quando faz a relação com a sérica, é 0,5, quer dizer, abaixo do 0,6, que seria exatamente o limite para se considerar um exudato. Então, por aqui, nós ficaríamos entre o transudato e o exudato. Ok? Tudo bem. Vamos partir para as proteínas. Proteínas abaixo de 3. Então é um transudato. Sim, mas acontece que a proteína sérica está baixa. Então a relação é 0,54, ou seja, acima de 0,5, então isso aqui partiria para o exudato. Então teríamos talvez um exudato, um transudato em cima, um exudato embaixo, só que temos que procurar mais, é claro. Entramos na glicose. Bom, uma glicose normal, não sei se essa paciente era diabética ou não, ou se estava tomando soro glicosado na veia e, portanto, com níveis acima do que talvez ela tivesse em situação basal ou em situação de jejum, mas vamos considerar que está praticamente igual ao sérico. Isso não fala a favor de exudato, de inflamatório, não. Os inflamatórios geralmente são baixos. Ok, então estamos 2-1 para o transudato. E os leucócitos? Os leucócitos são menos de 1000, também abaixo, não é, da quantidade que normalmente nós consideramos como a partir de 1000 inflamatórios. Está em 800. Então, muita coisa para transudato. Mas vamos lá, vamos em frente. Às vezes acontece, às vezes é um exudato, e nós achamos que é um transudato, são aqueles derrames que ficam limítrofes, que nós chamamos de borderline. Às vezes isso nós observamos em alguns cânceres, alguns processos neoplásicos numa fase inicial, numa fase evolutiva, ou mesmo outras situações. E quando vamos ver a concentração celular, leucocitária, vejam que realmente os mononucleares são predomínio 93%. Não é o comum. O comum é até por volta de 70%, 60%, 70%. 93% já é para nos deixar um pouco assustados. Apesar de ser uma concentração, uma quantidade baixa de leucócitos. Quando é quase que integralmente, que totalmente mononuclear, geralmente nós temos que ficar preocupados com a possibilidade de processo neoplásico. Então, fica uma interrogação por aqui. Estudando o líquido, o que se observou? Que o FAN negativo, o PAR negativo, culturas, tudo negativo. Inclusive, o citológico também não evidenciou presença de células neoplásicas. Então, é um líquido que deixa uma interrogação. É exudato ou é transudato? Enfim, vamos em frente, vamos ver. Bom, foi realizada uma tomografia de tórax, que nós vamos ver agora aqui, e essa tomografia realmente é alarmante, nos deixa altamente assustados com o padrão. Vocês observem que, enfim, é um acometimento bilateral, do parênquima pulmonar bilateral, e uma coisa interessante que vale a pena chamar a atenção é essa, vamos dizer assim, essa impregnação com um tipo medular, quer dizer, como se a córtex pulmonar, se é que nós pudéssemos chamar, córtex pulmonar, tivesse menos atingida. E a medula, no caso a medula pulmonar, estaria acometida bilateralmente. Bom, a gente observa isso e vocês reparem que aparece um derrame pleural enorme à direita, há também derrame pleural à esquerda, vocês observam, a direita bem grande, sem dúvida alguma, e uma coisa interessante também é que esse derrame tem uma proporção razoável a ponto de desviar o mediastino para o lado contrário. Vocês reparem que o mediastino aqui está muito bem flagrante, o rechaço do mediastino para o outro lado. Bom, esse derrame, sem dúvida alguma, é um derrame grande, tanto é que foi 1.240 mililitros, sem dúvida alguma, ele estava colaborando sobremaneira para deixar a paciente com desconforto respiratório severo que ela apresentava. Então, temos o acometimento do tecido pulmonar e temos o acometimento da região pleural, trazendo esses transtornos respiratórios para a paciente. Observem que a paciente apresenta também, deixa eu ver se eu estou conseguindo, consegui. Vocês observem que existe um respeito, vamos dizer assim, à localização das fissuras,
Vejam, a cissura está, inclusive não está rechaçada nem nada, está na sua morfologia. Há uma outra cissura aqui também, observem. Também ela está retificada, está na sua posição, enfim, tradicional, ou seja, não há nada empurrando, há apenas algo em volta, contornando, ou ali aderida, justa, posta, mas nada que empurre. Por enquanto, pelo menos é o aspecto que isso se nos apresenta. Vocês observem, isso eu acho que é importante, observem que o derrame é um derrame que apresenta aquela parábola famosa da Amazô, bem caracterizada, vocês observem, bem caracterizada, aqui bem caracterizada. Então, normalmente, quando nós observamos isso, geralmente são derrames pouco inflamatórios. Geralmente são derrames pouco inflamatórios. Esses derrames, quando são pouco inflamatórios, como aqui no caso, bate um pouco exatamente com aqueles valores dos parâmetros que foram estudados e apresentados anteriormente. Aqui uma coisa que me chamou a atenção, sem dúvida, foi o tamanho da área cardíaca. Vejam, é pequeno, ele está normal, é um normal para menos, se vocês repararem. Aí tudo bem, ou ela tem um coração maravilhoso, essa paciente, ela é jovem. Uma coisa que me passou pela cabeça, será que ela tem alguma infiltração do miocárdio que não deixa isso se dilatar? Há algumas doenças que infiltram e trazem problemas. A amiloidose pulmonar, por exemplo, o próprio lúpus pode dar uma miocardite lúpica, só que o ecocardiograma não mostrou absolutamente nada e a gente fica com a interrogação. Há algumas vasculites também que acometem o miocárdio e, no entanto, o miocárdio pode apresentar um tamanho normal, quer dizer, o coração um tamanho normal, sem dilatações nem nada. Ao mesmo tempo, com isso, o que é que nós faríamos? Olhando para essa dimensão do coração, nós ficaríamos com a vontade de afastar, então, um processo de insuficiência cardíaca, porque geralmente as insuficiências cardíacas caminham, migram com um processo de cardiomegalia, que não é o caso. Bom, agora com a janela para mediastino, o que nós observamos é o que? Exatamente aquela mesma situação que eu chamei a atenção. E observem, isso é importante, que a pleura, ela não está infiltrada, ela está livre, ela está limpa, a pleura. Então, metástases pleurais, ok, às vezes a gente não vê, mas seria importante nós valorizarmos metástases, já que são derrames grandes, e os derrames neoplásicos dão volumes enormes, enfim, e bilaterais. É muito difícil você ter um derrame, isso vale a pena guardar. Posso até estar falando uma bobagem no dia de hoje, mas eu nunca vi derrame pleural tuberculoso bilateral, com exceção de paciente com HIV e com exceção de um paciente altamente diabético, só. Foram as únicas vezes que eu vi derrame pleural bilateral. Então, eu vou pensar que, obviamente, se é bilateral, que provavelmente não existe tuberculose nesse caso. Ligando, quer dizer, estatisticamente raciocinando. Mas o que eu acho importante, e volto a insistir, é exatamente essa pureza, vamos dizer assim, da limitação da pleura. E o derrame ali, nós observamos, ao mesmo tempo, o que parece ser adenomegalia. Vejam, adenomegalia mediastínica, aqui, justa traqueal. Vejam aqui em cima, numa região mais superior. E vejam também aqui, ao que parece, esse hilo, ao que parece, seria um hilo mais, sei lá, mais conflitante, cheio de imagens aí que talvez possam corresponder a processos de adenomegalia. E me chamou a atenção isso aqui. Por que o outro lado não tem e aqui tem? Será que isso é gânglio? Será que isso é gânglio? Um gânglio ali axilar, apesar de no exame clínico não ter sido observado gânglios, adenomegalias ou adenopatias, enfim. Mas fica essas ressalvas, enfim, com relação a isso. Por outro lado, nós não observamos a carina alargada, que seria algum processo, que seria um sinal normalmente constatado quando nós observamos vamos dizer assim, uma grande infiltração neoplásica, com adenomegalias para valer, a carina, ela costuma ser atingida. Muito bem, então, num resumo, mulher jovem, há certas patologias que atingem mais a mulher jovem,
com dispneia de 6 meses, quer dizer, já está com um quadro crônico, 6 meses, com tosse e expectoração escura. Bom, o escuro aqui, vejam bem, então uma pessoa que há 6 meses vem com a tosse e expectoração escura. O escuro eu não sei se é um escuro para o marrom, se é um escuro para o cinza, se é um escuro para o verde, não sei, mas quer dizer, é uma expectoração escura, temos que nos agarrar ao que ela informou. Com uma monoartrite há 8 meses, que ela tratou com anti-inflamatório não esteroide. Não sei se ela ficou muito tempo usando anti-inflamatório não esteroide ou se foi apenas por pouco tempo. Ela também não interfere. Mas veja uma coisa interessante, por ela ser jovem e ter tido uma eclâmpsia, eu já começo a valorizar a eclâmpsia. Ela teve 3 gestações, só uma vingou. A outra, ela teve um abortamento no 2º mês e depois teve uma eclâmpsia. Perdão. O que pode conduzir à eclâmpsia na mulher? Algumas situações, mas com muita frequência, um certo grau de alguma patologia vascular, tipo, por exemplo, vasculite. E as eclâmpsias são muito mais frequentes em mulheres que são portadoras de lúpus eritematoso. Então, a gente fica com essa, enfim, com essa dúvida e com essa informação que eu acho que é importante numa situação dessas. Outra coisa é queda do estado geral. Claro, coitada, do jeito que ela estava com essa dispneia, devia estar muito cansada, mas veja, não emagreceu. Se ela não emagreceu, de uma certa maneira, isso acaba afastando a tuberculose. Nós estamos aproveitando, a tuberculose vem com tosse, com febre, ela não tem febre. Outra situação também, a tuberculose só dá expectoração mais escura, geralmente quando tem alguma alteração com ruptura de elementos intracavitários, normalmente, ou pelo menos ruptura vascular, e é uma coisa que ela não fica todo dia com essa expectoração escura, conforme nos foi relatado. O fato é que ela não emagreceu. Se não emagreceu, ela não deve ter também uma neoplasia, mas o que se sabe é que certas neoplasias linfomatosas em que a pessoa pode ir perdendo peso vagarosamente, não aquele susto de perda acentuada como em outras neoplasias nós podemos observar. No entanto, é uma paciente que aparentemente estaria só com queda do estado geral e muita falta de ar. O que nós nos enfrentamos então? Uma síndrome realmente dispneica, esse por distúrbio de troca gasosa, né, ventilação perfusão, e restritiva. Ok. A ventilação perfusão nós já vimos e ela tem até demais para isso, e a restritiva ela foi aliviada de qualquer maneira quando foi feito o alívio da drenagem com a drenagem pleural. Temos uma síndrome de condensação bilateral, inflamatória ou não inflamatória? Certamente é inflamatória. Qual seria a não inflamatória? Se não inflamatória, seria edema agudo de pulmão, ou edema pulmonar. Há certos edemas pulmonares que são inflamatórios e outros que não são inflamatórios. Mas o fato dela não ter uma ortopneia, não ter uma jugular que chamasse atenção, pessoa que dorme exatamente, eu acho que isso aí realmente nos leva a crer que seja mesmo uma síndrome de condensação pulmonar bilateral inflamatória. E o derrame pleural, transudato e exudato. Somando tudo, está caminhando para o exudato. Está caminhando para o exudato, e eu acho até que é exudato, mas realmente o líquido não me convenceu e foge aos parâmetros normais classificatórios segundo os critérios de Light. Bom, laboratorialmente, hipoxemia, não é para menos, coitada. Uma hipoproteinemia, essa hipoproteinemia poderia ser desse quadro geral que ela tinha, embora não tivesse magra, mas de qualquer maneira há sempre uma alteração. Acidose metabólica, coitada, com essa queda contínua e meses seguidos de oxigenação, ela tinha que entrar realmente numa acidose metabólica, e se vocês repararem, ela compensa também com uma alcalose respiratória, tanto que ela chega a apresentar uma frequência respiratória de 40. Então, de uma certa maneira, há um equilíbrio através de uma compensação respiratória, porque o pH mostrou que se mantinha em 7,45. Diabetes, não sei, já chamei a atenção. Será que ela era diabética? Será que não? Será que era soro que ela estava tomando e subiu? Não sei, fica a interrogação.
Agora, podem ficar cientes que a hemossedimentação não é essa aqui, é mais do que isso. Podem ter certeza. Por quê? Porque ela é uma policitêmica. E essa policitemia também me chamou a atenção. Por que uma pessoa, numa situação dela, com um quadro tão arrastado, 6 meses, por que ela tem um hemograma com 50 e tanto de hematócrito e quase 17 de hemoglobina? Ela não tem uma policitemia vera, porque se ela tivesse policitemia vera, certamente ela já teria o diagnóstico, ela informaria uma pessoa de 47 anos. A pessoa nasce com a policitemia vera. Ela teria aqueles transtornos todos que vão acometendo, e por certo. Seria uma policitemia que ela desenvolveu em 6 meses, devido a policitemia, devido à hipoxemia que ela tem. Acho que está um pouquinho exagerado. Nós observamos pacientes com DPOC, portanto, pacientes com hipoxemia crônica, e esses pacientes não chegam a ter uma hemoglobina nessas proporções, não chegam a ter, e em tão pouco tempo, eles vão fazendo pela vida fora. Então, ficou um pouco estranho. Eu fui procurar para ver se existia alguma situação de uma policitemia secundária. Sim, existe algumas situações, inclusive ligadas à neoplasia. Só que são neoplasias que não estão na parte pulmonar, né? São neoplasias geralmente ligadas a tumor renal, hepatoma também. Existem mais umas outras situações ligadas a problemas cerebrais e alterações cerebrais que também podiam levar à policitemia. Então, para mim, essa policitemia, ela me parece secundária, não creio que seja essa hipoxemia tão crônica que tenha levado isso 6 meses. A gente vê que DPOCs com hipoxemia, tudo bem que a hipoxemia dela era extrema, mas a gente vê DPOCs com índice bem baixo, pacientes com fibrose pulmonar, que ficam anos e anos com hipoxemia, saturação lá embaixo, e que a policitemia não chega a ser tão grande quanto foi. E agora, outro fator que me chamou a atenção no laboratório foi a diminuição do complemento C4. Eu fui procurar C4, e o C4 bateu no lúpus. O lúpus eritematoso se caracteriza praticamente por uma diminuição de C4, do complemento 4. Há outras situações em que a pessoa nasce com essa deficiência de C4, e há também mais outras, menos comuns e mais específicas, mas o lúpus chamou muita atenção, já que sabemos também que o lúpus pode dar eclâmpsia, que o lúpus pode dar numa pessoa mais jovem, mais no sexo feminino. Então eu começo a somar essas coisas todas, que é o que a gente tem. E com relação à diminuição do CD4, então, estamos aí as colagens vasculares, né, onde tiramos já o lúpus, e tiramos a vasculite. Tiramos o sexo, a idade, aquela dor articular, que foi uma vez só, não sei quanto tempo ela tomou, se ela ficou com essa dor continuamente, ou se foi só temporariamente, não sabemos. E uma coisa, a eclâmpsia, conforme eu já falei, e uma coisa interessante, vamos supor que ela tenha lúpus, não estou afirmando que tenha não, mas se ela tiver lúpus, vejam só, ela tomou quase 1 mês de isoniazida. A isoniazida é uma substância que desencadeia derrames pleurais do tipo lupus-like. Então, ela desencadeia, ela ativa a isoniazida, ativa o lúpus, se uma pessoa já tem essa tendência. Então, ela pode dar falsos lúpus. Quem sabe, essa isoniazida não colaborou para ela ter um derrame tão maior como ela apresentava, enfim, ultimamente, tá? Quando ela se apresentou para a gente. E os infiltrados parenquimatosos, o lúpus tem infiltrado parenquimatoso? Tem sim. Então, aquelas pneumonias ou pneumonites lúpicas, né, que estão infiltrados, só que... Espera que eu estou... Pronto. E são infiltrados, podem ser unilaterais, bilaterais, não costumam ser tão intensos, não costumam. E os derrames pleurais do lúpus, eles podem ser bilaterais sim, mas também não são tão grandes assim. Eu, por acaso, consegui observar alguns até que me assustaram de tão grandes que eram. Isso, enfim, numa revista americana, Thorax and Radio, não me lembro agora, mas uma revista americana, foi até anteontem, e observei o derrame bilateral, lúpico, sendo que de um dos lados era muito grande o derrame, até identifiquei um pouquinho, mas os infiltrados parenquimatosos não têm esse formato medular conforme nós observamos. Agora, já as vasculites podem ter, enfim,
podem ter difusos, inclusive com concentrações maiores nas partes mais centrais, mas pode ser. Então, e outra coisa também é que o lúpus pode dar miocardite. A miocardite lúpica, quem é cardiologista sabe perfeitamente disso, embora não seja uma frequência muito grande, mas parece que em 8 a 10% dos pacientes com lúpus poderá vir a desenvolver uma miocardite, que às vezes não é tão visível, e através de um ecocardiograma com um estudo maior, então é que se consegue detectar ou suspeitar alguma coisa. Agora, o que se sabe é que sim, que as vasculites, elas levam aos carros escuros. Então, não podemos deixar de pensar na possibilidade dessa paciente ter uma vasculite. Com relação ao aparelho cardiocirculatório, temos apenas um ecocardiograma, enfim, é uma pessoa sem ortopneia, sem aquela dispneia paroxística noturna, sem edemas, sem turgência jugular, e o ecocardiograma deu uma disfunção diastólica grau 1. É pouca coisa, mas uma mulher de 45 anos, por que ela vai ter uma disfunção diastólica grau 1 se ela é tão jovem ainda? Devia ter, obviamente, normal. Foi uma pena não ter vamos dizer assim, não ter sido registrado a pressão na artéria pulmonar. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, às vezes há uma certa preguiça do colega que faz o eco de fazer essa avaliação. Segundo, às vezes a paciente não tem condições de que seja realmente avaliado a pressão na artéria pulmonar pelo estado grave em que ela se encontra. Isso às vezes é muito difícil. Se existe, inclusive, situações aí de grande, vamos dizer, desconforto respiratório, em que a pessoa tem uma certa inquietação, tem um certo desconforto, ela não consegue. Então, provavelmente, não se conseguiu fazer. Por que eu falo sobre isso? Porque se ela tiver uma pressão sistólica da artéria pulmonar, a gente tem que pensar em algumas situações, inclusive, quem sabe essa paciente fez embolias de repetição. O lúpus dá isso, o lúpus dá embolias de repetição. Pode dar, não estou dizendo, pode dar. Então, quer dizer, somando essas coisas todas, a gente vai somando, quer dizer, vai aparecendo, obviamente, umas suspeições. Em termos de imagem, temos condensações bilaterais densas do tipo medular. Tem as famosas linhas A e B de Kelly, que quase não se fala hoje, mas foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Não havia tomografia naquela época, então a gente tinha que se agarrar nas linhas do edema pulmonar. Nas linfangites carcinomatosas, as linhas A de Kelly, elas são bem nítidas. Ela apresenta, há um aspecto lá em que ela apresenta. O derrame pleural é grande, temos um derrame pleural bilateral livre, principalmente à direita, adenomegalias, presença de nódulos, fica aquela interrogação. Eu achei que havia uns pouquinhos nódulos no parênquima, mas eram tão pequenos e preferi não chamar tanto a atenção. O coração pequeno, que nós já vimos, é aquela parte de possíveis nas partes nódulos, nas partes moles aparecer. Fazendo agora a correlação tomográfica com as diversas vamos dizer assim, patologias que possam ter algum tipo de relacionamento com tudo aquilo que nós acabamos de falar, nós observamos que, por exemplo, a linfangite carcinomatosa é uma possibilidade interessante. Por quê? Porque pode dar derrame bilateral. Uma das coisas que talvez os colegas estejam um pouco familiarizados, mas a minha vida sempre, de uma certa forma, sempre foi muito ligada à pleura. Então, uma das particularidades é que o derrame neoplásico é um derrame pouco inflamatório. Tanto é que o desconforto é que leva ao diagnóstico de derrame, não é dor, não é aderências, não é nada disso. Então, é uma particularidade e isso tudo porque, em parte, existe a liberação pelos processos neoplásticos da interleucina 10. A interleucina 10, ela bloqueia a interleucina 2, bloqueia de uma certa forma a interleucina 1 e até um pouco o TNF, apesar do TNF ter sido observado em pacientes com neoplasia. Mas quer dizer que são citocinas pró-inflamatórias e a interleucina 10 é anti-inflamatória. Nos derrames pleurais, essa citocina anti-inflamatória nas neoplasias está elevada. Daí o paciente não sente dor, de ser, vamos dizer assim, quando não existem implantes, ser uma pleura mais limpa e, às vezes, dá até falsas confusões entre transudato e exudato.
O linfoma, ele pode afetar o pulmão, o parênquima, dos dois lados também, não é comum isso, é mais aquela forma ganglionar, mas ele pode afetar, não do jeito como aparece as tomografias dessa paciente, mas já vi também tomografia que apresentou, por isso eu incluí aqui. O lúpus eritematoso em doenças exatamente colágeno vasculares é uma possibilidade, uma vez que as outras doenças colágeno vasculares já não se encaixam tanto dentro de tudo aquilo que foi apresentado até agora. O BUP, bronquiolite obliterante com pneumonia organização, que geralmente está em pessoas mais idosas, pode dar em qualquer idade, mas geralmente em pessoas mais idosas, depois dos 50, até 60 anos, não tem esse padrão. Pode dar derrame? Pode, eu já funcionei derrame de BUP mais de uma vez, mas são derrames pequenos, foi mais para fazer diagnóstico. São derrames que, normalmente inflamatórios, sim, com a exudação típica, e os infiltrados são os mais variados possíveis, desde pequenos até bilaterais intensos. Somos obrigados, então, a colocar o BUP aqui também. A vasculite a gente não pode afastar, porque a vasculite ela pode acometer o pulmão de alto a baixo, numa região não só medular, geralmente ela se estica também a córtex, mas pode haver concentrações, e a vasculite por si só não costuma dar grandes derrames pleurais, não. Pelo contrário, são poucos. Então isso aqui me faz pensar, se fosse uma vasculite, será que essa paciente não teria também alguma comorbidade aí ligada ao coração, ou uma infiltração, ou qualquer coisa, que favorecesse também esse derrame tão violento? Não sei, vamos esperar o resultado para chegarmos à conclusão. A hemorragia pulmonar, sim, e as vasculites são uma das principais causas de hemorragia pulmonar. E isso poderia justificar os escarros escuros que ela apresentou. Amiloidose. Amiloidose, eu já vi também tomografias exatamente idênticas a essas que foram apresentadas aqui no caso, de amiloidose. A amiloidose pode infiltrar o coração, aquela amiloidose cardíaca, dá até um coração, não aumenta de tamanho o coração, só numa fase muito avançada, mas a amiloidose, ela pode atingir a pleura e aparece normalmente infiltrações pleurais, né? Localizações pleurais de amiloidose e com derrames pleurais geralmente pequenos. Não é comum derrame pleural, pode haver, mas são pequenos. Não vi esses acometimentos pleurais, conforme falamos antes. Proteinose alveolar é uma boa ideia, mas proteinose alveolar não dá derrame pleural. Então teria que haver também, paralelamente, outra situação que levasse. É muito parecida a proteinose, às vezes, com esse aspecto que nós vimos. Se bem que ela é mais bonitinha, ela é mais quase que bem certinha a proteinose alveolar, mas ela acomete os parênquimas bilateralmente e com frequência da medula para o córtex. A sarcoidose dá gânglios, todos nós sabemos, são gânglios que não têm aquela capacidade dos gânglios neoplásicos de ir avançando, empurrando, então não, eles são gânglios que respeitam as estruturas. E a sarcoidose raramente dá infiltrações típicas daquela que nós vimos na tomografia deste caso. Derrame pleural da sarcoidose existe? Existe. É raro, raríssimo, mas existe. São grandes? Não, são pequenos. Então, sei lá, sai. E o edema pulmonar secundário, aí seria um edema, talvez um edema inflamatório. Sei lá, podemos pensar numa linfangite carcinomatosa, talvez, ou então a própria vasculite, por alterações da permeabilidade endotelial, por inflamação, enfim, encharcando aquele pulmão e levando a isso. Então, vamos para o último slide. Vamos para o último slide. Esse é um slide que parece meio confuso, realmente é, mas eu tentei resumir tudo. Eu vou explicar rapidamente, enfim. Então, vejam só, coloquei por a idade, a eclâmpsia, o parênquima, derrame pleural, edema pulmonar, a queda do C4, a baixa C4, o complemento, policitemia, temos aqui o escarro escuro e a adenomegalia. Então, vejam mais ou menos a distribuição dentro dessas patologias que eu fui falando para nós agora, e vocês observem que, se formos contar as cruzes, realmente o lúpus tem muita cruz. O carcinoma bronquiloalveolar, ele tem alguma particularidade, ele também acomete, mas ele, para atingir o pulmão, da maneira que ela está atingida, não é o que a gente observa. E, geralmente, ele costuma mais na periferia e vai se alastrando.
dar inclusive aerobroncograma, etc. Mas pode dar linfangite carcinomatosa? Pode. Pode acometer outro lado? Pode. Então, também observamos que existe uma porcentagem razoável. Neoplasias, de um modo geral, a linfangite, como eu chamei a atenção, e vasculite. Quer dizer, na realidade, nós ficamos por aí. Então, de modo que a gente fica nessa situação. E agora, o que a paciente tem? Não sei. Eu sei que essas possibilidades existem, não vou me admirar se não for nenhuma dessas possibilidades, for uma outra totalmente diferente, mas o meu raciocínio me levou a caminhar por esse caminho. Obrigado. Doutor Chibante, vamos só esclarecer bem como é que fica aí a classificação das suas possibilidades. Espera, microfone. Eu tenho outro slide em que aparecia, o último slide, assim, eu colocaria a possibilidade de um processo colágeno vascular, que vi tanta cruz para aquele lado. Está aí o slide, é esse mesmo, pode colocar. Então, vejam, o colágeno vascular é uma possibilidade. Porque tanta cruz que deu tanta cruz, e em pessoa jovem, eu não posso afastar. As neoplasias, com linfangite carcinomatosa ou infiltrado linfomatoso, não sei, mas um processo neoplásico aí vindo em segundo lugar, não esquecendo jamais a vasculite, que a vasculite realmente pode dar todo esse quadro. Agora, não me convenci que essa paciente não tivesse, apesar dos exames que foram aqui apresentados, dos exames complementares, não sei, eu acho que essa paciente deve ter também alguma coisa cardíaca associada, para justificar tanto processo que ela apresentou. Então, mais ou menos, a minha ordem seria por aí. Muito obrigado. Esse caso muito bem discutido, vai ter agora um acréscimo pelo doutor Domênico sobre a tomografia, a condução do caso, e eu pediria que, se possível, ele comentasse como é que o caso foi visto no serviço onde a doente estava internada, até esse ponto onde o doutor Domênico chegou, o doutor Chibante chegou. Bom, eu queria parabenizar o professor Chibante pela belíssima discussão. Ele praticamente envolveu todas as possibilidades que também foram pensadas lá por nós. Eu queria esclarecer que eu atuo na área da imagem. Então, frequentemente eu vejo os casos com os colegas. Quem conduziu esse caso foi o Dr. Valmir Sangari, lá do Fundão. Nós vimos, a primeira imagem que eu vi dessa paciente foi através do Zap, na sexta-feira. Foi quando ela chegou lá. Chegou no hospital para fazer a broncoscopia. E aí o colega lá da bronco, que é o João Pedro, um jovem, brilhante, jovem, pneumologista, me mandou essa imagem pedindo uma opinião da tomografia. É horrível ver tomografia por esse dispositivo. Você tem, a imagem não para, né? E não tem detalhe. Mas eu emiti minha opinião naquele momento, achando que aquilo era uma infiltração neoplásica, mas que eu veria depois a tomografia com calma, evidentemente, né, no setor de radiologia. Isso aconteceu segunda-feira. O doutor Valmir me procurou lá na radiologia, querendo discutir detalhes desse caso, já que eles estavam com muita dificuldade, está aí as imagens, né, de afastar a possibilidade de edema dessa paciente. Então, eles queriam uma contribuição. Né? Isso é edema? Não é edema. Não há possibilidade de discutir edema, pela razão clínica, não é nem tanto pela imagem, porque a imagem apresentava essa particularidade, né, da localização que o Chibante discutiu muito bem, envolve mais a medular, bilateralmente, tinha algumas áreas de vidro fosco espalhadas, associadas a áreas de consolidação
com broncograma aéreo, em algumas áreas, em alguns cortes, a gente percebia um caráter infiltrativo da parede brônquica. Associado ao fato que essa paciente não tinha cardiomegalia, praticamente a gente poderia afastar a possibilidade de edema. Um outro questionamento que se colocou no momento desse diagnóstico, porque a doente estava muito grave, estava em franca insuficiência respiratória aguda, que não sei, isso pode ser BUP? Pode ser BUP, uma bronquiolite, pode ser uma bronquiolite. Agora, havia uma particularidade também, que era a apresentação do envolvimento septal. Isso aparecia em quase todos os cortes. Então, essas linhas que o Chibante se referiu são as linhas B de Kerley, que a gente aprendeu na radiografia, e elas estão difusamente comprometidas. Isso é um linfático, comprometido provavelmente por infiltração ou por edema. São as duas possibilidades em que aparecem esses septos interlobulares muito bem desenhados aqui, com esse aspecto poligonal, que vocês podem ver aqui. Em relação à história, que o Chibante também comentou, é uma história que não é muito rica, mas eu diria o seguinte, embora eu não atue mais na área clínica, história em pneumologia, a pneumologia se resume a 5 sintomas respiratórios, mais nada. Ou entre 3 ou 4 sintomas gerais. Eles mudam de lugar, só isso. Então, tosse, às vezes começa com dispneia, às vezes começa com dor torácica. Eu acho que o resumo da área de medicina respiratória é essa. Não há uma riqueza de sintomatologia como em outras áreas. No mediastino, um outro dado também que fez com que a gente tivesse plena convicção que isso não fosse edema, era então a presença que ele também apontou de linfonodomegalia. Então, na região mediastinal anterior, essa na região paratraqueal, 2R aqui, grande, muito grande esse linfonodo, e essa aqui na região axilar, à esquerda. Então, a tomografia foi decisiva para indicar o que fazer nesse paciente. Que a primeira possibilidade que a gente aventou é fazer uma broncoscopia, estava fora de cogitação. Uma broncoscopia com acesso a esse linfonodo, através da broncoscopia com ultrassom. Isso é perfeitamente alcançável, mas isso não podia ser feito, da mesma forma que não foi feita a broncoscopia convencional em razão da insuficiência respiratória. Então, nós sugerimos, ao ver essa camada linfonodal enorme aqui atrás do peitoral, à esquerda, ela deve ter linfonodomegalia, acessível a uma biópsia, já que uma intervenção, mesmo mediastinotomia, seria uma agressão muito grande para essa paciente. Então, foi o que foi feito, ou se acessa esses linfonodos junto, próximo da axila, ou esses linfonodos na cadeia anterior do tórax. São muito grandes esses linfonodos. E olhando depois do exame com mais calma, nós percebemos que havia também alguns linfonodos na região supraclavicular, onde foi feito a biópsia. Em relação aos macacos, que o professor Jansen falou, é que eu sempre fui muito fascinado com essa história da evolução do homem, da onde o homem saiu. E quando eu era criança, adolescente, tinha muito isso, se falava muito nessa possibilidade que o homem descendia do macaco. Isso não foi comprovado, mas eu achei num site italiano, ele também conhece minha ligação com a Itália, essas fotografias, quer dizer, a reação do ser humano ao ser examinado é exatamente igual à reação do macaco, quando se bota o estetoscópio no tórax dele. Então, isso é uma forte, provavelmente, hipótese para que tem muita coisa em comum aí, na gênese. Então, nós fizemos a biópsia no linfonodo supraclavicular, que aqui está o laudo, depois o professor Basílio pode comentar. O laudo foi dado pela doutora Cristiane Milito, lá da UFRJ. Eu acho que o professor agora vai comentar, tem 2 lâminas aí. Muito bem. Muito obrigado. Vamos à verdade. Doutor Basílio, por favor.
Vamos discutir. Vamos discutir. Se os alunos não falaram, o doutor Basílio vai. Faz favor. Manda aí. Um minutinho só, microfone. Só tenho uma dúvida, eu acho que eu me distraí na hora. Mas ela tem exame de HIV? Negativo. Certo. Tinha sim. Alunos. Algum acadêmico mais deseja se manifestar? Você vai comentar? Doutor Galvão, por favor. Bem, como toda sessão clínico-patológica, tem uma riqueza muito grande e o grande expoente dessa sessão é realmente o anatomopatologista. Há uma tendência nas sessões anatomopatológicas, nós trazemos casos que são difíceis. Esse é um exemplo. Se fosse fácil, não precisava tanta discussão, né? Meu querido professor Chibante, que é professor adjunto da Unirio, ele fez um belíssimo relato partindo daquilo que nós chamamos o real raciocínio clínico. Primeiro, ele caracterizou que essa paciente tinha uma doença basicamente respiratória. O pulmão devia ser o órgão comprometido, basicamente mais comprometido. Dali deveria estar saindo a doença. E ele fez um ótimo definição de síndromes, uma de condensação, e aí eu já deixo a minha primeira dúvida, porque clinicamente esse doente tem uma condensação alveolar, predominantemente alveolar. Ainda bem que foi salientado pelo Domênico que ele via um broncograma aéreo também ali. Eu só estou repetindo isso, dado a importância de vocês aqui. Diz o seguinte, o aparelho respiratório: murmúrio vesicular reduzido. Para que serve o murmúrio vesicular reduzido? Para dizer que há uma alteração. Não é específico de nada. Se tiver um pneumotórax, não é nem do parênquima, você tem murmúrio vesicular reduzido. Se tiver um derrame pleural, você tem. Se tiver uma condensação extrema com atelectasia, está reduzido. Mas ele está reduzido. Mas em seguida, olha que interessante, aproveitar o exame clínico, porque no exame clínico eles fizeram os dois diagnósticos. Frêmito tóraco vocal reduzido com uma C6. Frêmito reduzido com uma C6 é derrame pleural. Mas em seguida, ele diz o seguinte: frêmito tóraco vocal aumentado no terço médio dos hemitórax bilateralmente. Então ele está reduzido na base, onde tem o derrame, e acima ele está aumentado porque tem broncograma aéreo, porque tem um infiltrado alveolar, não é obstrutivo da via aérea. Se obstruir a via aérea, não tem frêmito tóraco. Então é um broncograma aéreo. Quer dizer, se é um broncograma aéreo, a área mais infiltrada desse doente, isso é um risco que eu estou correndo, é o alvéolo. A doença deve ter um comprometimento alveolar bilateral importante. A partir disso, e com os exames complementares todos, eu fiz o meu raciocínio. Primeiro, é uma doença que dá derrame pleural e condensação. Lógico que essa doença mais comum seria as doenças infecciosas. Mas ela foi não só bem conduzida, como ela não teve nenhuma outras manifestações claras de uma insuficiência respiratória aguda, uma pneumonia bilateral. Ainda fez uma quinolona respiratória associada a amoxicilina com clavulanato e não respondeu. Quer dizer, não teve febre suficiente para isso, porque não tem um quadro respiratório infeccioso agudo bacteriano. E dá para tirar.
Tuberculose, era uma boa possibilidade. Tuberculose dá tudo quanto é imagem, dá derrame pleural bilateral, compromete, tem uma consolidação alveolar rara, pode ser bilateral, tudo bem, mas além de não ter outros comemorativos, não estar emagrecendo tanto e tal, como a gente esperaria numa tuberculose dessa, não teve febre, não teve sudorese em nenhum momento, não teve, acima de tudo, resposta terapêutica a um esquema quádruplo, o esquema RIP atual, né, com E. Então, que envolve a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. Ela fez por 23 dias, está na história, sem resposta clínica nenhuma. Então, teria que ser mais raro ainda, uma tuberculose multiresistente, que eu acho que é pouco provável também. Daí entra os dois grupos de doenças que eu acho que é onde se enquadra e que o relator foi brilhante. Nas doenças autoimunes, eu só vou inverter a ordem, viu? Nas doenças autoimunes e nas doenças neoplásicas. Quer dizer, uma neoplasia bronquiloalveolar bilateral, confesso que eu não tenho, não tenho experiência e só acompanho alguns pneumologistas e tal, mas eu nunca vi isso, porque teria que ser bronquiloalveolar para pegar exatamente o alvéolo, fazer broncograma aéreo e tal, no que eu estou pensando. E eu acho que não seria. O outro seria um linfoma. Um linfoma está descrito como dando broncograma aéreo. Isso é uma das características, mas eu também não posso afirmar. Tem adenomegalia que aparece. É uma boa possibilidade. O segundo diagnóstico seria as doenças autoimunes. As doenças autoimunes, mulher jovem, não é? Mulher com uma atralgia, uma monoatralgia, que na realidade depois acho que viram que era uma monoartrite, não sei, aos 45 anos, só no joelho, como expressão de lúpus, é pouco provável. Mas pode acontecer. O lúpus pode dar... o lúpus eu definia como multissistêmico. É a doença mais multissistêmica que nós conhecemos. Ela pega todo o sistema, do sistema nervoso central até a periferia, todos. Não tem pancitopenia, não tem um VHS muito alto para lúpus, não tem hiperglobulinemia para lúpus, tem um C4 baixo, que isso poderia, mas eu não sei se C4 baixo não aconteceria em algumas neoplasias também. E tem uma coisa que me incomoda para fazer diagnóstico de lúpus, que é FAN negativo. FAN negativo é duro da gente, né, porque ele é presente em 98%, quanto mais atualmente. Anti-DNA, que seria mais específico, mas menos sensível, negativo. Anti-SM negativo, quer dizer, eu não tenho marcador laboratorial nenhum para lúpus eritematoso sistêmico. Tem um ecocardiograma que, a meu ver, afasta a origem cardíaca, que já foi bem caracterizado por todos que discutiram. Então, eu acho que, para ser uma doença autoimune, seria o lúpus, como foi salientado. Também nunca vi um lúpus-like relacionado à isoniazida com essa forma de expressão, mas eu gostei muito da lembrança, porque é sempre educativo. Eu estou repetindo algumas coisas, porque eu acho que tem muito jovem aqui, e a riqueza do caso clínico, a beleza do caso clínico é muito grande. Então, primeiro momento, eu não sei o que é, mas eu acho que é uma neoplasia. Porque a neoplasia infiltra mais, e eu estava conversando com o professor Basílio, e ele estava me dizendo o seguinte, eu estava dizendo para ele, na tomografia, parece um pulmão duro, infiltrado. A amiloidose, por exemplo, foi lembrado, mas falta qualquer outra coisa. A amiloidose só pulmonar, eu nunca vi também. Bem, a gente sempre acaba discutindo os casos com as lembranças que a gente tem. Por isso que homens da experiência dos relatores aqui, do apresentador e do relator, são fundamentais, porque já viveram muito. E especialmente o Chibante é um dos maiores pneumologistas do nosso país, e que vê há muitos anos muita coisa. Então tem que respeitar muito a hipótese diagnóstica dele, e ele ficou com isso, só inverteu. Ele colocou como primeira hipótese, talvez, uma doença autoimune, que não dá para ser descartada de maneira alguma, são as doenças mais traiçoeiras que eu conheço, e colocou como segunda hipótese
um tumor, entre eles uma infiltração linfomatosa. Eu acho que só recuperei e resumi o que foi dito pelo nosso relator e parabenizar ambos pela beleza do caso e pela beleza da defesa. Então, volto a palavra ao nosso coordenador da sessão, professor Jansen. Muito bem. Mais alguém deseja se manifestar? Doutor Basílio, por favor. Tem que pedir para alguém assinar da diretoria. Tem que alguém assinar. Entendeu? Eu ia pedir para o senhor assinar, porque pelo presidente alguém tem o senhor. Não, mas Tudo bem. Professor Jansen, senhores acadêmicos, os alunos aqui presentes, as sessões anatomoclínicas realmente constituem um desafio diagnóstico, né? Desafio diagnóstico para os clínicos, para os especialistas, para os apresentadores, o relator, o Chibante aqui, meu colega de turma, que hoje veio aqui também comentar esse caso, o Domênico, nosso conhecido, nosso sempre presente lá na Unirio também, não é? Aluno da Unirio, cursou comigo lá, fez anatomia patológica, depois se desviou para perder o caminho e foi fazer radiologia. E aqui o Chibante, meu colega de turma. Mas a presença mais importante aqui é justamente essa plateia que está aí. Plateia de alunos, plateia de pessoas que estão começando a carreira, interessados, discutindo. Eu vi a sua animação lá de cima, eu vi a animação que você teve aqui na discussão com os seus colegas aqui, provavelmente seu colega de turma aqui presente, e gostei muito desse diálogo que você estava levantando aí com os seus participantes daqui. E, naturalmente, que o caso já foi, inclusive, apontado ali, o diagnóstico. Todos aqui não têm dúvida desse diagnóstico diante que saiu publicado, vamos dizer, ali no Diário Oficial da tela lá da academia. Então, está feito o diagnóstico de um linfoma. Portanto, você repare o seguinte, o patologista, participando desse caso, o material que lhe coube foi, no dia 22/6, foi feita uma biópsia no linfonodo supraclavicular à esquerda. Então, ele não recebeu nenhuma biópsia brônquica, nenhuma biópsia pulmonar, ele recebeu um linfonodo. Por quê? Porque, sendo o linfonodo aumentado e aparentemente comprometido, seria muito melhor para o paciente tirar o linfonodo e se fazer o diagnóstico do que uma intervenção mais profunda, não é? E isso, naturalmente, foi discutido benefício, custo-benefício até do caso, do diagnóstico. Então, este material, o linfonodo assim retirado, com o diagnóstico de linfoma, eu lhe pergunto, tratando-se de linfoma, você pensaria em que tipo? Hein? Não sabe responder isso? Os linfomas eu vou te ajudar um pouquinho. Quando se fala em linfoma, por exemplo, o médico deu o diagnóstico, o patologista deu o diagnóstico de linfoma. Qual é a primeira pergunta que o clínico faz ao patologista? O patologista disse, é linfoma. Aí o clínico pergunta ao patologista, qual é a primeira pergunta do patologista, do clínico ao patologista? Qual é? Exatamente. Então diga aqui. Hodgkin ou não Hodgkin? Exatamente. Essa é a primeira pergunta que o clínico faz ao patologista. Se o linfoma é linfoma de Hodgkin ou linfoma não Hodgkin. Aí o patologista, já está lá relatado, informa o seguinte, é linfoma não Hodgkin. Por que ele disse isso? Porque o linfoma de Hodgkin tem uma célula que lhe é característica, que é a célula de... Qual é a célula característica do linfoma de Hodgkin?
A célula de Steinberg, de Ridstenberg, ou Dorothy Ridstenberg. E ela tem um marcador próprio, ela tem uma identidade, ela tem um antígeno específico, que ela é CD15 positivo e CD30 positivo. Tem que fechar com isso, com a célula de Steinberg. Então é um linfoma não Hodgkin. Sendo linfoma não Hodgkin, eu quero dizer a vocês que quando eu comecei a minha atividade acadêmica nos concursos, um dos concursos que eu fiz, lá no assunto, lá caiu linfoma. Eu devo ter relatado nessa oportunidade uns 10 linfomas. Vocês poderiam imaginar quantos linfomas hoje são descritos na literatura? Eu só vou dar uma pista. Não havia ainda a separação entre linfomas de célula B e T. Não existia isso. No momento em que você bota linfoma de célula B e T, olha como isso vai se multiplicar. Aí você bota linfoma de grandes células, linfoma de células intermediárias, linfoma de pequenas células. Aí já vira linfoma de grandes células B, linfoma de grandes células T, linfoma de células intermediárias B, linfomas de células... Vai assim, vai multiplicando. A micose fungoide já era conhecida, que hoje é o linfoma de célula T cutâneo. A síndrome de Sézary já era conhecida. E as leucemias? E as leucemias linfomas? Hoje existem descritos mais de 60, 70 tipos de linfomas. Este é um tipo. Se nós olharmos ali para aquela tela, nós vamos observar facilmente que isto foi um linfonodo retirado. E o linfonodo, qual é a particularidade do linfonodo? É o folículo. A característica primordial dele, quando faz o diagnóstico com os outros órgãos linfóides, é que ele tem seio periférico. As outras estruturas linfóides, como o timo, o baço, etc., não tem seio periférico. Mas uma das características importantes é justamente o folículo. Nós olhamos para aquela tela ali, ó, não tem nenhuma estrutura folicular. Então, o patologista chama aquilo de homogeneização. Ficou homogêneo. Tudo igualzinho. Olha lá. Uma atrás da outra. E a célula é uma célula grande. Vamos passar. Pode passar a primeira documentação que eu trouxe. Eu trouxe um material para ilustrar esta apresentação. Então você já viu que os linfomas você divide como? Linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. Os linfomas de Hodgkin até aqueles tipos clássicos. E os linfomas não Hodgkin? Linfomas de grandes células e pequenas células. Linfomas de célula B, linfoma de célula T. Linfoma de alto grau e linfoma de baixo grau. Olha quanto modo tem de se ver e classificar os linfomas. Linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin. Linfoma B, não Hodgkin. B, T. De grandes células, de pequenas células, de célula intermediária. Linfoma de alto grau, linfoma de baixo grau de malignidade. Você junta tudo isso, embola tudo isso, você faz os algoritmos os mais diversos. Pode projetar. Olha lá. Esta é a imagem à esquerda, a macroscopia. O linfonodo dos linfomas é um linfonodo aumentado. E que macroscopicamente o linfonodo tem uma característica. Ele está cortado, olha lá, está aberto. Ó. Qual é o aspecto daquela superfície que está lá? Como é que os livros chamam esse aspecto macroscópico do linfoma? Aspecto em carne de peixe. Olha lá. Branco como se fosse a carne de peixe.
Então, o aspecto macroscópico dos linfonodos tomados pelos linfomas, a macroscopia é aspecto em carne de peixe. Ele está aumentado, amolecido, brilhante, homogêneo, com aspecto em carne de peixe. Macroscópica. Todo mundo aqui agora aprendeu qual é a macroscopia do linfoma. E do linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Linfoma de alto grau, baixo grau. Linfoma de célula T, linfoma de célula B. À direita, esta célula do linfoma ali não tem célula de Hodgkin. Ela é uma célula grande. O patologista que examina um gânglio ou uma lesão de célula desse tipo, ele tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais. Porque só através da marcação imunohistoquímica que ele vai ter certeza qual é a natureza dessa neoplasia. Você sabe como é que era dado esse diagnóstico aí há 30 anos atrás? Neoplasia maligna indiferenciada. Neoplasia maligna indiferenciada. Como é que se tratava? Tratava como que fosse 30% de linfoma, 30% de carcinoma, 30% de melanoma. Assim que você trata hoje os pacientes com diagnóstico e o sucesso às vezes não é alcançado, porque era indiferenciada. Acabou a neoplasia indiferenciada, acabou. Não existe mais neoplasia indiferenciada. O patologista tem o compromisso de determinar qual a natureza daquela célula. Como é que ele pode fazer isso? Utilizando os marcadores. Primeiro marcador a ser feito, um marcador epitelial, uma ceratina. Se ele fizer uma ceratina e a ceratina for positiva, não é mais linfoma. Não é mais mesênquima. É carcinoma. Porque tem ceratina. Quando eu estudei histologia, tinha um tipo de ceratina. Sabe quantos tipos de ceratina tem hoje? 25 tipos diferentes de ceratina. A ceratina da pele é uma, a ceratina da boca é outra, a ceratina que vem lá do tumor de ovário é outra, do tumor de pâncreas é outra, do tumor do estômago é outra. São 25 ceratinas diferentes. Então você é capaz de um gânglio com uma lesão, determinando o tipo da ceratina e dizer, esse tumor veio do pâncreas. Esse tumor é das vias pancreato-biliares. Ou esse tumor é do rim. Esse tumor veio do ovário. Então acabou a neoplasia maligna indiferenciada. É uma neoplasia ali que merece um diagnóstico diferencial com o quê? Com o carcinoma, fazendo a ceratina, com o linfoma, fazendo os marcadores que vocês vão ver daqui a pouco. Por exemplo, a vimentina marca os linfomas. Mas existe um marcador ideal para ele. É o chamado CD45. Porque o tecido linfóide todo foi escalonado. Tem o CD1, que começa lá com o linfócito T1. O linfócito T1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Esses são T. E os linfomas B? 18, 20, 22, vai assim. Tudo é hoje já estabelecido. E você tendo o kit, você determina que tipo é aquele do linfoma. Então você pode dizer linfoma não Hodgkin, de célula B, que veio da célula linfoblástica, ou veio da célula linfocítica, e aí veio do imunoblasto, veio da natural killer, é um linfoma dendrítico, de células dendríticas, e aí você vai para frente da classificação do linfoma. É a revolução da biologia molecular. Nós estamos vivendo na medicina o período da biologia molecular, da medicina da patologia molecular. Então isto que está aí poderia ser um carcinoma, um linfoma, um melanoma ou um sarcoma. Os marcadores para isso existem perfeitamente. Pode passar adiante. Olha lá. Foram feitos 2 marcadores. Olha lá.
O CD20, que é para a célula B, linfócito B, marca CD20. CD20 positivo, acabou. É célula linfóide. E aí, mais especificamente, ele é o CD10 positivo. É o chamado CALA. Está confirmado que se trata pela marcação, a marcação é castanha. Tudo que é castanho lá na membrana ou no núcleo, a marcação aí é de membrana. A marcação aí é tipo membrana. Você fez o estudo imunohistoquímico para CD20, ele marcou membrana, está lá. Ó. Então, nós estamos diante de um linfoma de célula B, de grandes células B. É um dos tipos mais comuns, que 60% dos linfomas malignos são desse tipo. E ele vem da onde? Ele vem do centro germinativo dos folículos. O centro germinativo dos folículos é a área de maior proliferação celular. E a maioria dos linfomas vem daí. Então está fechado o diagnóstico. Linfoma não Hodgkin de grandes células, CD20 positivo e CD10 positivo. Vamos ver os tipos de linfoma? Só para fazer uma recordação com vocês. Pode passar. Olha lá. E linfoma de célula B que hoje existe, de células B. Leucemia, linfoma linfoblástico de célula B precursora. Depois, leucemia linfóide crônica de célula B, linfoma de pequenos linfócitos. Leucemia prolinfocítica de célula B. Linfoma linfoplasmocitoide barra imunocitoma. Linfoma de células do manto. O manto de linfócito em torno do folículo. As células do manto. Linfoma do centro folicular barra folicular. Linfoma de célula B da zona malte, esplênico extranodal, tipo malte nodal. Tricoleucemia. A leucemia de células cabeludas, como é assim conhecido. O plasmocitoma, o mieloma múltiplo, linfoma de grande célula B difuso, e os subtipos do mediastino tímico e intravascular. E o linfoma de Burkitt, o chamado linfoma africano, o linfoma que acontece nos pacientes com AIDS. O linfoma de Burkitt é um dos linfomas que acontece nos pacientes com AIDS. Linfoma Burkitt. Ele é um linfoma B. Passe o seguinte. Linfoma de célula T, olha lá. Leucemia, linfoma linfoblástico T precursora. Leucemia linfóide crônica de célula T, leucemia prolinfocítica. Leucemia de linfóide grandes de aspectos granulares. Leucemia tipo célula T e tipo natural killer. Micose fungoide e síndrome de Sézary. Linfoma de célula T periférica não especificado, linfoma doenças linfoproliferativas cutâneas primárias de célula T, CD30 positivo. Linfoma de célula T, delta gama hepatosplênico. Linfoma de célula T tipo paniculite subcutânea. Linfoma de célula T angioimunoblástico. Linfoma de célula T intestinal associado ou não à enteropatia. Leucemia, linfoma de célula T do adulto, HTLV1 positivo. Linfoma de grandes células anaplásicas, CD30 positivo, tipo T e nulo. Linfoma de grandes células anaplásicas, tipo Hodgkin. Tem mais? Tem, vamos lá. Pode passar. A classificação dos linfomas não Hodgkin segundo os aspectos clínicos. Olha lá. Linfomas não Hodgkin apresentam características clínicas e biológicas que dependem do seu subtipo histológico. De forma prática e geral, essas características podem ser divididas em 3 grupos. Pode passar. Linfomas indolentes, linfomas agressivos e linfomas altamente agressivos. Tem que ter a associação com a clínica. A patologia tem que fornecer ao clínico uma oportunidade para ele tratar direito dos seus pacientes. Por isso é que tem que haver esse esforço. O esforço não só dos patologistas, mas o esforço na correlação anátomo-clínica. Os linfomas indolentes acontecem nos idosos, raros em jovens e praticamente inexistentes em crianças. Curso clínico arrastado, podendo progredir para uma forma agressiva. Disseminados ao diagnóstico com alta frequência de acometimento de medula óssea, são por vezes leucemizados. Não há boa resposta terapêutica. É engraçado, os linfomas de alto grau respondem rapidamente, porque eles estão em multiplicação. Esses não, esses fazem uma evolução de anos.
mas respondem pior à terapêutica. Não há boa resposta terapêutica pelo baixo grau de proliferação celular. Pode-se ter conduta expectante, dependendo da idade do paciente e da quantidade de massa tumoral existente. A curva de sobrevida não apresenta um platô de estabilização dos óbitos. Doença progride lentamente, com evolução letal, ao fim de muitos anos, apesar do tratamento. Exceção constitui linfoma de células do manto, que além de não responder à terapia, leva a maioria dos pacientes ao óbito em cerca de 5 anos. Aí está assim a relação dele: linfoma linfocítico, leucemia linfóide crônica, linfoma folicular, linfoma esplênico, etc. Pode passar o seguinte. As formas agressivas, os linfomas agressivos, respondem à quimioterapia agressiva e a curva de sobrevida após tratamento apresenta platô de cura ao redor de 40% a 50% dos pacientes. O transplante de medula é opção terapêutica. Pode passar. Ocorre mais frequentemente em adultos, porém pode incidir em qualquer idade. Adiante. Tem curso clínico agressivo e necessita um tratamento. Pode levar o paciente ao óbito em pouco tempo. Não é comum apresentar em medula óssea cometida ao diagnóstico. Seguinte. Linfoma difuso de grandes células B, variedade centroblástica e imunoblástica. Veja aí como é que já está falando lá da célula que vem do centro do folículo. Centroblástico, é do centro. Imunoblástico, a célula é o imunócito. Não responde à quimioterapia agressiva e a cura de sobrevida após tratamento apresenta platô de cura ao redor de 40% a 50% dos pacientes. O transplante de medula óssea é a opção terapêutica. Linfoma difuso de grandes células B, variedade centroblástica e imunoblástica. Linfoma anaplásico de grandes células, CD30 positivo de fenótipo T nulo. Maioria dos linfomas de célula T periférica pertence a esse grupo. Porém, tem recidivas precoces e pior prognóstico que os B. Seguinte. Linfomas altamente agressivos. Adiante. Curso clínico altamente agressivo, extremamente rápido, podendo levar à morte em poucas semanas ou meses, se não for instituído o tratamento adequado, naturalmente. Acometem principalmente a faixa pediátrica. A medula óssea está frequentemente positiva ao diagnóstico, havendo frequente leucemização. Há acometimento do sistema nervoso central, devendo ser feita terapêutica profilática nesse sítio. Responde à terapêutica altamente agressiva, mostrando curva de sobrevida com platô de cura de 50%. Transplante de medula óssea é opção terapêutica. Próximo. Ainda tem leucemia, linfoma ou leucemia linfoblástica B ou T, linfoma de Burkitt. O caso discutido nesse momento geralmente apresenta essas características. O linfoma difuso de grandes células B, que é o caso em pauta. Qual o aspecto geral desses casos? Os pacientes costumam apresentar uma linfocitose periférica maior do que 5.000, linfocitose maior do que 30.000 na medula óssea, imunoglobulina de superfície monoclonal de intensidade baixa, comumente IgG e kappa 62, lambda 2, CD19 70, CD20 71, HLA-DR 70, CD19 ou CD20, CD5 e CD23 positivos. Os marcadores de T, CD3, 24%, CD5, 93%, CD7, 28%. Marcador de monócitos, CD14, 5%. Resultado negativo em CD10, linfoma folicular, que não é o caso. Resultados negativos para CD10, linfoma folicular, FMC7, LPN, CD45, CD107, hair cells, antígeno de célula T, outros que não dão CD50 e CD5, neoplasia de célula T, CD79B, CD28. Reagente gênico de imunoglobulina positivo. Estudo citogenético, usualmente normal, trisomia do 12 é relativamente específica. Essas são as características do linfoma de célula B. Me parece que esse... Pode passar? Esse é o último slide. Consequentemente, este caso de um gânglio retirado da região supraclavicular é um linfoma não Hodgkin de células B, de grandes células B. Esse é o diagnóstico que foi confirmado pelo estudo imunohistoquímico. Professor Jansen. Muito obrigado. Temos ainda alguns detalhes evolutivos do caso. Doutor Domênico.
Então, vamos rever rapidamente. Tem a evolução. Muito obrigado. Uma maravilha. Tá aí, primeira imagem, o escanograma do tórax. As imagens tomográficas já foram discutidas. Janela mediastinal. Então, foi estabelecido esse diagnóstico, né? A paciente foi tratada, começou o tratamento, tem um parecer da hematologia, iniciado o tratamento com prednisona e ciclofosfamida, iniciada a anticoagulação também, em razão da associação, né, de trombos com esse tipo de droga e de tumor. Ela melhorou muito. Fez um exame tomográfico intermediário antes do que eu vou mostrar agora, mostrando já uma melhora significativa daquelas alterações, né? E ela foi para casa, parece, né? Então, o Doppler de membros inferiores não havia nenhum sinal de trombose, mas quando tiraram o catéter da perna, porque ela já tinha dificuldade de acesso venoso nos membros superiores, instalou-se um catéter na perna, no membro inferior, para se fazer a quimioterapia, e se tirou e se viu um coágulo na ponta daquele catéter. Mesmo assim, né, foi suspensa a anticoagulação. Teve alta hospitalar em 8 de julho, agora, desse ano. Então, ela passou essas barreiras todas. Primeiro foi a dificuldade diagnóstica, né? E ela voltou ao hospital, dia 29 de agosto, novamente com falta de ar e palpitação. Então, procurou atendimento na emergência do nosso hospital, devido a um quadro súbito de dispneia, associado a mal-estar e palpitação. Relatava episódio de tonteira, seguido de lipotímia após início de dispneia aguda, sem febre, tosse ou dor torácica. Aí fizemos uma angiotomografia de tórax, na janela de parênquima, se vê, então, a redução significativa, né, daquelas alterações, a melhora fantástica daquela infiltração pulmonar, mas na janela mediastinal, na angiotomografia, se percebia, então, falhas de enchimento dentro dos vasos arteriais pulmonares, bilateralmente, era um quadro grave, né, de tromboembolia pulmonar. Então, ela foi tratada, foi reinternada, feita a retomada, a anticoagulação, e essa paciente está muito bem hoje, né? Melhorou, teve melhora significativa dos sintomas, sinais vitais dentro da normalidade, saturação normal, e ela, iniciado depois da anticoagulação venosa, o Marevan, teve alta hospitalar, está muito bem, está em regime de controle ambulatorial. Então, é uma intercorrência muito interessante, né? Porque você pensou na emergência de novo, será que ela voltou a ter uma infiltração do linfoma, o que aconteceu? E a tomografia mostrou a embolia pulmonar maciça. Era isso, professor. Muito obrigado. Foi uma tarde brilhante. Doutor Chibante, quer falar alguma coisa? Quer se parabenizar? Espera, olha o microfone. Microfone. O microfone é importante para gravar. Para os outros ouvirem, né? Também. Está aqui. Mais uma vez chamar a atenção que realmente sobre esse derrame pleural, né? Era um derrame neoplásico e praticamente um derrame quase que transudato. E apesar de os derrames neoplásicos serem rotulados como derrames exudativos e praticamente transudato, e no estudo que eu fiz lá no Unirio, com a ajuda do professor Carlos Alberto Basílio, nós eu cheguei à conclusão até de que um dos derrames pleurais que menos apresenta particularidades exudativas é exatamente o linfoma. Eu cheguei até a orientar, até a sugerir que a proteína C reativa, até apresentamos em congresso, a proteína C reativa, que infelizmente os colegas não pedem hoje ainda nos derrames pleurais, e que é de grande utilidade,
A potência C reativa, ela no linfoma, é quando ela chega lá embaixo. Sabe, que os transudatos iam abaixo, mas no linfoma, no estudo que nós fizemos, ela então está lá embaixo, a proteína C reativa, mostrando que realmente os derrames pleurais neoplásicos são pouco inflamatórios, mas são exudatos, mas pouco inflamatórios. E no caso do linfoma, então, esse a gente quase dá vontade de chamar, de dizer que é um transudato, que, conforme nós observamos, né, que realmente, pelos valores que foram... Então, realmente, esse caso é um caso belíssimo, e mostrou, e mais uma vez, essa observação, o professor Basílio talvez não lembre, mas foi um estudo muito bonito que nós fizemos e apresentamos num congresso em Brasília e depois em São Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns ao doutor Chibante, parabéns ao doutor Domênico, parabéns ao doutor Basílio. Passo a palavra ao acadêmico Galvão. Muito bem, eu acho que foi uma tarde belíssima. A riqueza, vou repetir, no passado, as sessões clínico-patológicas, isso estou falando especificamente para a geração mais nova, elas eram feitas com necrópsias, né, na maioria das vezes. Depois, começou-se a se fazer com algumas biópsias e casos clínicos mais bem documentados. Atualmente, a imensa maioria das sessões clínico-patológicas são apenas com as biópsias. Não, por quê? Porque os métodos de imagem, de uma maneira espetacular, conseguem definir as lesões fantasticamente. Então, nós temos hoje até casos de necrópsia mesmo, que são evitados com o uso da tomografia computadorizada. Quer dizer, você faz uma necrópsia do paciente através das punções, guiada por tomografia. Então, você biopsia o fígado, você biopsia o rim, você biopsia o pâncreas, o pulmão, o paciente já faleceu, até a parte intracraniana, orientada, não lesa o corpo do paciente e é muito mais aceito para os familiares. Um ponto de excelência nisso é o nosso conferencista de hoje, como é o nome dele? O Paulo Saldino, que é o anatomopatologista da Universidade de São Paulo e que vai hoje falar aqui sobre os malefícios do fumo. Logo em seguida, ao nosso café hoje, ao nosso chá acadêmico. Então, é uma riqueza muito grande, porque você une o paciente, que é o fundamental da nossa medicina, um clínico com a experiência do Chibante, como exemplo, depois você tenha a experiência dos presentes discutindo, daí você tem um patologista mostrando e fazendo essa grande manifestação evolutiva até dos linfomas, né? Muito interessante. Eu até brinquei com o Basílio aqui, depois de se apresentar todo, você podia perguntar a um desses alunos, você pode repetir a classificação dos linfomas? A medicina não exige mais isso. Antigamente a gente decorava tudo, porque tinha que apresentar, mas esquecia uma semana depois. O importante é você ter um raciocínio diagnóstico, né? E esse raciocínio começa na anamnese, no exame físico. Isso não se perdeu e não há de se perder, pelo menos por um longo e longo período, por longos e longos séculos, penso eu, né? Tem que saber de onde tirar o início da investigação. Senão você perde exame demais, você invade demais o paciente, você deixa-o preocupado demais. Tem que ser, às vezes tem que ir direto a um ponto objetivo. Por exemplo, no linfoma. No linfoma hoje você faz o diagnóstico clínico ou suspeita, faz uma biópsia, que é um gânglio, por exemplo, e de repente você faz um PET, porque vai ver a extensão da doença, se a doença é localizada ou não. Você não vai sair fazendo biópsias de todos os lugares. Uma biópsia que é muito comum no linfoma é a biópsia de medula, né? Para ver se existe ou não invasão medular nessas condições. E na terapêutica desse doente, que foi associado, eu anotei aqui, ciclofosfamida e prednisona, que são terapias imunossupressoras muito boas, usadas não só no linfoma, mas em inúmeras doenças, até em doenças autoimunes mesmo, sabe-se que tem uma grande lise dessas células, morte das células.
e por isso libera muita proteína e forma muito ácido úrico, fazendo síndromes de hiperuricemias muito graves, não só gota, mas insuficiência renal, às vezes, e tudo mais. Daí a prevenção com halopurinol para diminuir essa complicação. Da mesma maneira, fez a prevenção de trombose venosa profunda, né, usando inicialmente heparina de baixo peso, depois uma enoxaparina dessa, e depois usando o Marevana para prevenção já após tromboembolia pulmonar. Então aqui eu acho que a riqueza da sessão está nisso, tentar observar aquilo que nós sabemos, reforçando, mas acima de tudo, aprendendo com a experiência dos colegas mais qualificados que nós temos na sociedade, principalmente do Rio, que é uma sociedade de excelência. Bem, estamos dentro do nosso tempo, não há mais pergunta, eu convido a todos a tomar um chá, os acadêmicos têm uma ala, os estudantes de medicina especial aqui para eles, e os nossos convidados e acadêmicos no Salão Nobre para o chá acadêmico. Muito obrigado, às 6 horas voltamos para a reunião sobre tabagismo. Muito bem. Vou entregar os diplomas.